Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses, nessa quarta-feira, dia 12 de maio de 2021, nessa sexta semana da nossa Páscoa. Viva te Coriezo, percor Maria. Nós estamos caminhando cada vez mais para a Ascensão do Senhor e amanhã, aqui na Alemanha, é a Ascensão, é feriado, né? E também amanhã é dia de Nossa Senhora de Fátima. Eu não vou amanhã celebrar a liturgia aqui no Teoses, comentar a liturgia da Ascensão, mas a liturgia de Nossa Senhora de Fátima, e nós vamos comentar a Ascensão do Senhor lá no domingo que vem, que vai ser o domingo da Ascensão do Senhor, e depois então, mais uma semana, nós vamos aí começar a nossa Pentecostes, na celebração aí de domingo, na solenidade de Pentecostes. Sexta-feira agora também, nós vamos começar também a novena de Pentecostes aqui no nosso canal, aqui no nosso YouTube, aqui no Teoses, então eu convido você. São as duas novenas que eu gosto de fazer, as duas novenas que eu faço, que é a novena de Pentecostes e a novena de Santa Teresinha. São as duas novenas que eu faço. Eu não sou uma pessoa assim muito de novena, de fazer as novenas, né? As pessoas gostam de fazer bastante, não tem nada contra, não tem nenhum problema, pode fazer as novenas com fé, com devoção, mas as duas que eu gosto de fazer, que eu faço por ano, é a novena de Pentecostes, vai começar nessa sexta-feira, dia 14, e a novena de Santa Teresinha do Menino Jesus em setembro. Hoje o Evangelho ele já nos prepara para a vinda do Espírito Santo, para a ascensão do Senhor. Aqui em João capítulo 16, versículo de 12 a 15, diz aqui claramente, né? Tenho ainda muitas coisas para dizer-vos, mas não são capazes agora de compreender tudo, mas quando vier o Espírito Santo da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Interessante que hoje a história, né, aqui de Atos dos Apóstolos, né, capítulo 17, versículo 15, depois entra no 22, depois vai até o capítulo 18, versículo 1, é a famosa história de Paulo em Atenas. Paulo chega em Atenas juntamente com Silas, com Timóteo, e ele vai para o Areópago, né? E quando ele chega no Areópago, você pode ler aqui, né, a história aqui em Atos dos Apóstolos, é muito interessante. Ele chega no Areópago, ele vê lá vários deuses, né, porque os gregos acreditam em vários deuses, e ele vê uma estátua lá de um deus desconhecido, né, o deus desconhecido. E ele começa a pregar, olha, atenienses, eu sei que vocês são homens de muita devoção, muita fé, né, com a retórica de Paulo. E ele fala, quero falar sobre o Deus desconhecido. E ele começou a pregar sobre o Deus desconhecido, falando, olha, vocês são da raça de Deus, né? E começou a sua pregação, né? Sede, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, a prata, trabalhados pela arte e pela imaginação do homem, mas Deus é real, ele ressuscitou, ele morreu. Pregou. Quando, depois que Paulo fez toda a pregação dele, depois ele falou que Jesus Cristo morreu na cruz, quando ele foi falar sobre ressurreição, aí no versículo 32, muito interessante, quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam, nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Uma pregação frustrada, uma pregação que não deu êxito, uma pregação que não surgiu efeito. Foi até interessante ouvir tudo que Paulo pregou, mas quando foi falar da ressurreição, quando foi falar da vida eterna, começaram a caçoar e disseram, nós te ouviremos a falar disso uma outra hora. Meus irmãos, o grande Areópago hoje é o mundo. O grande Areópago hoje é a minha paróquia, a sua paróquia, é o mundo.
As pessoas, elas acreditam parcialmente nas coisas de Deus, mas não querem abraçar e aceitar totalmente a doutrina e as coisas que o Senhor quer. Geralmente, aquilo que não é pesado para nós entendermos, a gente entende, mas quando é exigido de nós, quando tem alguma coisa que é exigido, é muito mais fácil eu colocar isso debaixo do tapete e eu não aceitar, eu não entender e não querer entender, não querer viver e aí então viver como deuses da minha imaginação. O grande problema aqui do Areópago de Paulo é que todas as coisas, né, até tinham uma certa semelhança com tudo, mas tem algo que nos diferencia, tem algo no catolicismo, tem algo no cristianismo que diferencia-nos de outras religiões, que é simplesmente o fato que Jesus Cristo morreu e que ele não ficou morto, ele ressuscitou. E ele ressuscitando, ele deu sentido a cada um de nós. E é interessante que aqui eles nem ouviram ainda falar sobre o Espírito Santo. Eles nem ouviram falar, né? E já foram embora. E aqui no versículo 34 é um consolo, né? Alguns, porém, uniram-se a eles e abraçaram a fé. Alguns, porém. Se alguns na nossa pregação, aqui no Teós ou em outra pregação, se alguns abraçarem a fé, já está bom demais. Como dizia Santa Teresa de Ávila, darei 1000 vidas para salvar uma alma. Esse é o nosso Areópago moderno. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.